Olá a todos e todas. Eu sou a diretora-geral da EMERGE, Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, desembargadora Cristina Gaulia, e esse é o primeiro encontro de 2022 do programa Sextas na EMERGE, Diálogos com o Poder Judiciário, uma produção da Diretoria-Geral, do Departamento de Comunicação e da Biblioteca do TJRJ, que é também a biblioteca da EMERGE. O Diálogos apresenta uma série de entrevistas com membros do Poder Judiciário. E a finalidade da escola é exatamente apresentar o judiciário, um judiciário mais humano, um judiciário composto de pessoas que se importam com a sociedade civil, para que todos conheçam os seus personagens principais. Na primeira temporada, que foi no ano de 2021, nós trouxemos o ministro Antônio Saldanha Palheiro, do STJ, a ministra Maria Elizabeth Rocha, do STM, trouxemos o desembargador Henrique Figueira, o nosso presidente do TJRJ, e o corregedor-geral da Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Cardoso. Hoje, nessa primeira entrevista da segunda temporada, temos a honra de receber o segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o desembargador Marcos Henrique Pinto Basílio. Seja muito bem-vindo ao Diálogos com o Poder Judiciário, desembargador Basílio. A EMERGE agradece, em primeiro lugar, esse espaço na sua agenda, que todos sabemos é bastante ocupada, né? Mas nós precisamos mostrar melhor como o Poder Judiciário se organiza, exatamente o que fazem todos os membros da administração, de modo a tornar esse poder um pouco mais transparente. Esse é o objetivo, na verdade, de um Estado democrático de direito. Então, desembargador Basílio, eu gostaria de começar lhe perguntando onde o senhor nasceu, onde estudou e por que escolheu a Faculdade de Direito. Inicialmente, quero agradecer a Cristina pelo convite, vou chamá-la de Cristina, por favor. Minha colega de concurso. Eu nasci em Niterói, nascido, criado e moro em Niterói até hoje. Fiz uma escola pública no ginásio, antigo ginásio, no Colégio Liceu de Peçanha, de Niterói, e depois ingressei na UF, onde me formei em Direito. Por que o Direito? Obviamente que todos nós somos influenciados por pessoas. Meu pai é um advogado conhecido na época. Quando eu fazia o ginásio científico, era famoso aquele teste vocacional que se fazia. Perfeito, eu fiz também. Vocacional, e veio para áreas humanas, realmente. Não me via nunca na área médica. Áreas humanas, eu tinha dúvida se faria jornalismo, porque eu sempre gostei muito de futebol, e era ligado ao futebol, e achava que seria um jornalista esportivo. Ou área de direito, porque eu questionava alguns fatos, e acabei optando pelos direitos, e ingressei na UF. Então, esse foi meu início, o direito, talvez influenciado pelo meu pai. Mas por isso que eu segui a carreira do direito, mas tive dúvida se seria jornalista. Mas optei pelo direito. Eu tive dúvida se seria psicóloga. Eu acho que na idade em que nós fazíamos a escolha para fazer o vestibular, essas dúvidas eram muito frequentes. Aliás, eu acho que ainda são muito frequentes hoje. Porque é muito cedo, eu acho, 18, 19 anos, para você fazer opções de carreira para a vida toda, né? Mas tem mais uma coisa. Depois que o senhor saiu da Faculdade de Direito, como é que nasceu a ideia de fazer concursos públicos? Porque o senhor fez, primeiro, o concurso da Defensoria Pública e, posteriormente, fez o concurso para a magistratura. Como é que foi essa tomada de decisão? Quando eu já cursava a faculdade, ainda não estava formado, eu já fiz um concurso público, que foi de fiscal da Prefeitura de Niterói. Então, eu ainda cursava a faculdade e era fiscal da Prefeitura de Niterói, tinha um emprego público. Quando eu me formei, eu fui puxado para a Procuradoria do município de Niterói, porque eu formei em Direito, era fiscal, fui para a Procuradoria. E surgiu o concurso da Defensoria Pública. Eu já estava casado, casei muito novo,
Eu casei em 82, quando eu ainda cursava a faculdade. A minha esposa, na época, fazia odontologia, se formou, nós casamos. Aí, aquele ter um emprego, né? Então, tinha um concurso de fiscal, fiz o da defensoria, adorava a defensoria. Meu pai era defensor público, então eu ingressei na defensoria. Na época, fui o primeiro, assim, pai e filho, porque estava iniciando a defensoria, né? E eu confesso, por que você fez magistratura? Então, eu diria assim, 3 fatos. Primeiro, eu sempre fui decisivo, eu gosto de decidir. Eu não sou daqueles que ficam pensando, eu decido. O juiz, para mim, tem que decidir. Segundo, eu ficava inconformado com alguns fatos, algumas decisões contra o que eu pensava. E eu falei, você não tem que reclamar. Então, você vai ser juiz e decide como você quer. Então, um segundo. E terceiro, interessante. Tive colegas juízes, desembargadores que estão aposentados hoje, que me incentivaram muito. Assim, um estímulo. Você tem que ser juiz, cara. Você faz um bom trabalho. Vem para cá. Aquele incentivo, e surgiu o concurso, que nós fizemos até, e eu acabei ingressando na magistratura por esses 3 motivos. Então, nós temos mais alguma coisa em comum, porque eu na verdade, também entrei primeiro no Ministério Público. Eu me sentia muito insegura, achava que não tinha ainda a maturidade suficiente para ingressar na magistratura, mas era o que eu queria exatamente pelo mesmo motivo. Eu ficava inconformada com algumas decisões contra os meus pareceres como promotora de justiça. Exatamente. Até eu brincava, que hoje a gente não pode nem falar muito não, mas eu brincava assim, qual foi a grande vantagem de ser juiz? Eu não dependia do juiz, quem decide sou eu. Exatamente. Quando você é parte, você requer. E às vezes você fica inconformado. Se você está vinculado àquele pedido, você está convencido daquele pedido, você não se convence de uma decisão em contrário. Você vai buscar no tribunal um recurso, perde no tribunal também. Exatamente. Aí você fica... Ou às vezes ganha, né? Ou às vezes ganha. Às vezes ganha. Agora, tem uma coisa muito interessante, que assim, esse processo de se tornar juiz, porque as pessoas pensam que é muito mágico, né? Fazer um concurso público, tomar posse, e no dia seguinte você é juiz. E aí tem essa poesia do Antônio Ruiz, que eu gosto muito, né? Caminante no hay camino, se hace el camino al caminar. Quando é que foi que você realmente se sentiu juiz? Olha, na nossa época, nós tomamos posse num dia, no dia seguinte, nós estávamos sentando numa cadeira. Me lembro Você lembra disso. Não tinha. Então, no dia 11 de janeiro, nós tomamos posse. No dia 12 de janeiro, eu cheguei na comarca de Araruama, abri a porta, entrei, agora eu sou juiz. O que é isso aqui? Então, evidentemente, se você pegar o que você fazia no dia 12 de janeiro, naquele período que você faz hoje, e até eu acho que em concurso público tem muito isso, a gente cobra, às vezes, do candidato, numa prova de sentença, como você faria hoje, mas você tem que se lembrar como você fazia o processo de há 30 anos atrás, quando você entrou. Exato. A gente cobra muito, às vezes, do candidato. Mas eu disse que eu sempre vou aprendendo. A gente passa pela administração, aprende muito. Depois quando eu me tornei desembargador, eu vi que tinha uma série de coisas que eu fazia no primeiro grau que eu não podia fazer. Até eu passo nas palestras com os juízes novos, eu digo assim, tem que fazer isso. Eu não fazia, tá? Mas aqui em cima, no tribunal, eu estou vendo que deveria fazer. Então, nós estamos sempre, cada vez, mudando um pouco mais. Quando eu me senti juiz, olha, tem tanta... No interior, você é um juiz, na capital você já é outro, porque no interior você é uma, aspas, autoridade quase única, né? E chega aqui na capital, você divide, você é menos conhecido, talvez. Mas eu me senti, assim... quando eu passei para a administração, é muito importante isso. Quando você se tornou juiz auxiliar? Juiz auxiliar, entendeu? Como é que foi essa experiência? A experiência foi muito boa, apesar de eu ter ficado numa área mais específica chamava CPPD, processo disciplinar, mas a gente ouvia, o juiz não é só julgar, o juiz tem a parte administrativa, uma série de atribuições, isso é importante. Você saber gerenciar. Hoje, então, se você não souber gerenciar um cartório, não adianta você ser o melhor juiz na caneta. Se o seu cartório não funcionar, não tiver celeridade,
você não vai ser um bom juiz. Então, na administração, eu aprendi muito com os colegas que tinham essa virtude de saber gerenciar, que eu não tinha, talvez. Então, eu achei muito importante passar para a administração. Depois eu passei mais adiante pela presidência também. Então, é muito importante isso. É verdade. Talvez nós ainda não saibamos avaliar muito bem essa necessidade de que todos os juízes, em algum momento, enquanto magistrados de primeiro grau, passem pela administração, que é uma escola. É uma escola. Você ser juiz e estar na administração do tribunal, trabalhando na presidência, ou na corregedoria, ou em uma das vice-presidências, é realmente uma experiência fantástica. E até na nossa época lá, tinha alguns juízes que tinham mais um perfil de trabalhar na administração e eram criticados, porque parecia que eles não... esse não gosta de trabalhar, só fica na administração. Como é importante essa passagem para a administração? Não tem espaço para todos os juízes, óbvio, claro porque que não, claro que mas não. É muito interessante. Como não só na administração, eu vou dizer, todo juiz criminal tem que passar na VEP, na Vara de Execuções Penais. Absoluta. Tem que sentar na cadeira do juiz da VEP, ver como se processa uma execução penal. Isso vai ser muito importante na hora que ele sentar na cadeira de uma vara criminal aplicar uma pena. Exatamente. E o senhor mencionou o curso de iniciação, e nós estamos reorganizando o curso de iniciação, porque temos um concurso aí quase já finalizado, e nós temos novas regras da Infam atualmente, e fazer essa organização desse novo curso e ainda assim trazer toda a administração para dar essas diretrizes para os juízes, tem sido uma grande colcha de retalhos. Difícil, um trabalho de costura, um quebra-cabeça. Mas eu acho que o senhor está coberto de razão. Além da parte prática, a administração superior tem que ser ouvida, as outras administrações, as comissões, etc., e as visitas, né? Juiz tem que entrar em presídio, né? Posso falar, então, que o CNJ até tem um projeto nesse sentido de obrigar os tribunais a escalas de juízes criminais que têm que ir ao presídio. Com certeza, esse projeto ainda não foi implementado. Uma certa reação, talvez, das entidades de classe, talvez. Com certeza. Porque não quer, o juiz, às vezes, não quer ir ao presídio. Mas como é importante. Importantíssimo. Eu estou na administração há um ano, né, praticamente. Eu fui umas 3 vezes ao presídio. E quem chega lá, olha lá, e tenho absoluta certeza que quando chegar para dar uma decisão, ele vai pensar lá. Exatamente. Vai ver quem precisa estar lá e quem talvez esteja lá sem precisar. Exatamente. E o interessante é que o Tribunal de Justiça tem esse projeto bonito da Justiça Itinerante e, a partir do ano passado, o senhor retomou essa pauta da Justiça Itinerante e vai ao presídio. E essa ideia é sensacional. O que é que a Justiça Itinerante está fazendo nos presídios? Ela está indo no presídio, está atendendo... Tem preso lá que não tem registro, que não tem identificação civil. Imagina. E tem presos de outros estados que a gente não sabe que tem identificação em outros estados. Todo esse trabalho está sendo feito pela Justiça Itinerante. Aproveitando a parte de registro, a parte de biometria, a parte de guarda mesmo, de visitação. Tudo isso a Justiça está fazendo. Nós fizemos, acho que 2 ou 3 visitas já. Ela foi suspensa agora, cresceu um pouco a pandemia. Tinha uma agendada para fevereiro agora, mas eu acho que vai prorrogar para março. Mas é muito importante. Esse serviço já era importante, conhecido, que até é graças a você, né? Seu trabalho. E nós trouxemos para o interior do presídio. Uma das coisas interessantes é a mulher, a mãe presa, né? Porque a mãe presa, depois de 6 meses que ela tem o bebê lá na UMI, na unidade materno-infantil, ela tem que entregar seu filho para alguém que está do lado de fora. A mãe, a avó, a irmã, a vizinha, seja lá quem for. E esse processo de guarda compartilhada, tem que ser implementado pelo judiciário, né? Mas falando de uma outra coisa, a partir, então, de agosto de 2005, o senhor se torna... desembargador. Sim. E ao ser promovido a desembargador, o senhor integra algumas vezes o Conselho da Magistratura e o GIF, que é esse grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário.
Dá para explicar um pouquinho o que é que faz o Conselho da Magistratura, como é que foi essa sua experiência e o papel do GIF? Tá. Vamos lá. O Conselho ele é formado, né, pelos 5 desembargadores da administração e 5 eleitos pelo Pleno, mas, na verdade, o presidente indica esses 5, qual é a função. Eu considero o Conselho, o nome diz Conselho, tanto é que a gente discute muito com o presidente, olha, eu estou aconselhando, é uma espécie de conselho. O que faz o Conselho? Ele, além de ser um órgão de aconselhamento, digamos assim, ele tem a parte também que ele decide todos os recursos quanto a atos administrativos do presidente, atos administrativos do corregedor, os recursos da vara de registro público, consultas, dúvidas, também são julgados pelo Conselho. O Conselho aprova aquele orçamento que vai ser encaminhado, o Conselho analisa previamente as promoções de juízes, para desembargadores, há uma prévia análise. O Conselho reexamina as punições administrativas de servidor. O Conselho tem muito trabalho. Eu exerci realmente durante 3 biênios seguidos. O presidente Zweiter, presidente Manuel Alberto e presidente Leila Mariano. E voltando agora como membro da administração. É um trabalho muito legal, muito bom. E é pouco conhecido, né? É pouco Conselho conhecido. da Magistratura, a gente só ouve falar como uma entidade meio etérea, né? Assim, a gente não sabe exatamente o que ele faz. Quer dizer, nós, obviamente, que somos da casa, nós sabemos. Mas o público, em geral, a sociedade civil, tem uma certa dificuldade. Porque eles pensam ainda que o Conselho julga o juiz. O Conselho não julga o juiz. Tem essa ideia... Mas é o que aparece, né? É o que aparece. Vamos processar o juiz, aí vou para o Conselho da Magistratura. Eu não julgo o juiz. Aí é o órgão que vai julgar, Com certeza. Não é o Conselho. E o GIF? Conta pra gente um pouco do GIF. É a parte, eles chamam mais de GMF, Grupo de Monitoramento e Verificação Carcerária. A resolução CNJ, acho que 2009, parece, que instituiu esses grupos. Em 2015, uma outra resolução do CNJ determinou que todos os tribunais tenham esse grupo. Hoje, esse grupo tem um desembargador supervisor que, regimentalmente, no nosso tribunal, é o 2º vice-presidente, porque ele está com a gestão criminal. Esse grupo é para fiscalizar o sistema carcerário e infracional. Mas, para ele fiscalizando o sistema carcerário e o sistema infracional, ele cuida de toda a gestão criminal, dos maiores e dos menores infratores. A gente dá prioridade à vara de execuções penais. Nós temos 2 olhos. A custódia, que é a porta de entrada. Na verdade, o GMF quer combater a superpopulação carcerária. Exato. Quer melhorar o sistema carcerário. Tarefa que a gente sabe, se a gente melhorar 5%, quem vem depois melhora mais 5%, a gente vai chegar a um índice razoável. A gente não vai consertar o sistema carcerário. Então, nós trabalhamos com a porta de entrada, que é a custódia, e trabalhamos com a porta de saída, que é a VEP. Nós temos que, na custódia, verificar quem precisa entrar lá no sistema. Isso já é muito importante. E na porta de saída, nós temos que dotar a VEP de condições de prestar jurisdição com a maior celeridade possível. Quem tem direito tem que sair. E, às vezes, o processo é muito moroso. Então, o GMF cuida disso, de medidas para reduzir a superpopulação carcerária, reduzir, como é que eu vou falar assim, o sistema caótico que nós temos hoje. Porque o Ministério da Justiça informou em estatística assim, muito recente que nós teríamos 881 mil pessoas presas no Brasil. E que das 1.381 unidades prisionais, 997 teriam mais de 100% da sua capacidade de lotação. E outras ainda, as restantes, teriam mais de 200% de superpopulação. Então, realmente, o sistema prisional brasileiro constitui um calcanhar de Aquiles em que a responsabilidade acaba resvalando também, e muito, eu acho, para o Poder Judiciário. Eu costumo dizer que o Poder Judiciário seria uma terceira etapa, né? Se você quiser reduzir a criminalidade, aí
repercute na superpopulação carcerária, você tem que, primeiro é o Estado que tem que atuar naquelas atividades básicas, entendeu? Emprego, residência, família, igreja. Depois o Estado atua de uma segunda forma, a meu sentir, com a segurança, com o serviço de segurança. E falhando esses dois, que falham, aí vem o judiciário. Então, esses dados que você apresentou, eu não tenho esses dados desse ano, 2022. Eu vou dar o final de 2021. Nós temos 43 mil presos, 42 e alguma coisa. No estado do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro, 43 mil presos. Quando eu fui do GMF, supervisor do GMF, em 2017, nós tínhamos 52 mil presos. Não é assim, dizer, diminuiu 10 mil, foi um grande trabalho. Não. A pandemia reduziu um pouco esse número. Mas nós temos 43 mil presos. Nós temos 46 presídios no Estado. Só 16 estão dentro do limite de 100%. Uma diferença grande, né? Desses aí, nós temos, eu vou dar dados mais ou menos assim, nós devemos ter uns 15 presídios que estão entre 150%, quer dizer assim, 50% além da capacidade a 100%, onde deveria ter tem 1,5 ou 2. E temos uns 6 presídios que estão acima de 200%, onde deveria ter tem mais de 2. Então, nós temos um índice ainda alarmante. Ou seja, nós temos 30 mil vagas e temos 43 mil presos. Agora, como é que se trabalha isso? Esse trabalho é mais da administração da SEAP, é do Executivo, que eles têm que fazer um redimensionamento, tirar preso daqui, levar para ali, mas tem uma série de fatores. Aqui no Rio de Janeiro é diferente, por exemplo, de São Paulo. Eu estava em São Paulo ontem. O São Paulo, tem o PCC, mas tem o PCC. Aqui no Rio, não. Aqui no Rio tem Comando Vermelho, tem Terceiro Comando, tem outras que se misturar... Os amigos, né? Agora Israel. Então, tem um trabalho que, às vezes, tem presídio, que tem vaga, mas você não pode colocar pessoas de outra facção. Porque essa é uma realidade, a qual nós não podemos fechar os olhos. Ninguém pode, o juiz não pode fugir à realidade. Ele tem que conhecer o que está acontecendo lá fora para jogar aqui no papel, porque se ele ficar no ar-condicionado, julgando da forma que ele pensa como é na casa dele, não vai dar certo. Ele tem que julgar uma pessoa, um homem, uma mulher, se colocando no lugar como estava o homem e a mulher. Não que isso vai... o rapaz de rua vai ser absolvido porque... Não, mas você tem que levar em consideração isso também. Uma coisa é um crime praticado por alguém que estava no ar-condicionado da casinha, que teve todas as possibilidades, e aquele que chama o Estado é o corresponsável por aquele fato, pelo abandono. O juiz tem que conhecer essa realidade. Com certeza. E agora a gente vê, né, sendo noticiados no jornal, por exemplo, é um exemplo, talvez, que pode parecer tolo, mas não é. Uma pessoa que mora na Zona Sul fazendo gato para não pagar eletricidade. Então, assim, esse tipo de realidade, esse tipo de confronto entre as classes sociais é muito importante de ser conhecido. Quer dizer, se alguém de uma classe média alta, de um poder econômico maior, faz uma coisa como essa, né, e não tem a menor necessidade de fazê-lo, quando alguém eventualmente faz, porque tem que fazer uma opção, ou eu pago a luz, ou eu pago a comida, né? Isso tem que ser considerado também. E eu acho que o nosso Código Penal, apesar dele ser ainda antigo, ele dá essa possibilidade ao juiz no momento de fixação da pena. A culpabilidade, que é um dos elementos da aplicação da pena, o primeiro logo é a culpabilidade, é o grau de reprovabilidade. É evidente que o grau de reprovabilidade desse da Zona Sul, que praticou esse fato, é muito maior do que o grau de reprovabilidade do rapaz lá da comunidade que teve que fazer essa opção. Isso não quer dizer que esse que está em situação menos favorável vai ser absolvido. Não é isso. Não. Mas você tem que tratar de forma diferenciada. E o Código Penal permite. Com certeza, com certeza. Eu que tive uma experiência restrita na área criminal, que há muitos anos atuo no cível,
Eu ainda me lembro disso, Uhum. né? Essa questão da dosimetria da pena e como você faz essa dosimetria. Isso. Mas deixa eu lhe perguntar uma outra coisa que me parece muito importante. O Tribunal de Justiça tem, na verdade, 3 vice-presidências, o que não é uma regra comum em todos os tribunais do Brasil, né? Nós temos a primeira vice, que auxilia a presidência na recepção e distribuição dos recursos cíveis que sobem ao tribunal vindos da primeira instância. A terceira vice-presidência auxilia a presidência na recepção e encaminhamento dos recursos especiais e extraordinários aos tribunais superiores, STJ e STF. Mas o senhor é o segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio. O que faz a segunda vice-presidência? Antes de nós assumirmos, vamos dizer assim, antes da atual gestão, a segunda vice-presidência fazia o que a primeira vice-presidência faz, que é a distribuição dos recursos criminais que vão para o segundo grau. E tinha uma outra atribuição, que é a admissão, que não tem admissibilidade, é o processamento do recurso ordinário constitucional. Era o que a segunda vice fazia. Com a nova gestão, houve uma alteração na parte regimental do tribunal, e a segunda vice passou a abarcar toda a gestão criminal. Então, a gestão criminal do tribunal, né? Sensível, passou a ser da segunda vice. Então, a segunda vice hoje faz, o que já fazia antes, que é a distribuição dos recursos criminais, e também o processamento do recurso ordinário constitucional. O que veio agora conosco? Primeiro, aquela admissibilidade de recurso especial e extraordinário, que a terceira vice faz do cível, veio para o crime. Maravilha. Então, é o segundo vice-presidente que admite ou não o recurso especial e extraordinário. Isso tem uma estrutura, um órgão, porque tem uma espécie de cartório, que para processamento, autuação, processamento, e etc. Então, e a vinda de juízes auxiliares. Tem um juiz auxiliar que faz esse serviço, como tem os juízes auxiliares que fazem na terceira vice a admissibilidade. Perfeito. Então, tem isso. Uma segunda questão que não estava bem esclarecida, havia divisão no órgão especial e agora está pacificado, é que a execução penal das ações penais originárias do órgão veio para a segunda vice. Isso é interessante porque eu fui auxiliar da presidência em 2003. Você também era auxiliar? Sim, nós éramos. Nós éramos auxiliares. E eu cuidava dessa parte da execução na presidência. E agora isso está na segunda vice. E eu pego o processo que eu despachei em 2003. Quer dizer, o Bador Pachá despachou em 2003, mas está comigo esse processo. Eu despachei em 2003, não acabou isso. Aqueles processos do INSS, Georgina, aqueles casos. Isso tudo está na execução, na leilões que estão sendo feitos de bens penhorados, bens sequestrados. Isso está na segunda vice. Hoje é um trabalho também bastante importante. E de muito cuidado, né? Porque é a devolução do dinheiro público, isso, afinal de contas, para os cofres públicos. O INSS já praticamente está encerrando os processos, mas ainda tem muito ainda. Que bom. Está encerrando. Veio também para a segunda vice todas as informações de habeas corpus dos tribunais superiores. Esses habeas corpus são pedidas informações, quem prestava informações era a presidência. Hoje é a segunda vice. Pra você ter uma ideia, nós devíamos ter prestado, assim, no ano passado, mais de 1.500 em informações de habeas corpus. É também um trabalho. Isso não tem um juiz auxiliar que faz isso, mas tem uma equipe que faz essas informações. Eu uso meus assessores, que eram meus, para prestar essas informações que nós estamos prestando em 2 dias. Entendeu? Que maravilha. Uma velocidade muito boa. E tem esse GMF, que está com o supervisor, que gerencia toda a parte criminal. Temos um juiz também que cuida disso tudo. A gestão criminal toda é nossa. A audiência de custódia é a nossa paixão. Eu estive em São Paulo agora também, verificando como é que funciona lá, algumas questões criminais, e uma é a audiência de custódia. A nossa audiência de custódia é muito adiantada. As pessoas têm que conhecer a nossa custódia. As pessoas não acreditam o que acontece na nossa custódia. Nossa custódia não é a tradicional, o preso não vem até nós fomos até eles. Nós temos 3 casas de entrada, portas de entrada de presídio, que é em Benfica, Volta Redonda e Campos. Nós realizamos custódia lá dentro. E por que nós realizamos lá dentro? Não é de agora, já era desde 2017. Por que nós vamos lá dentro? Porque tem um problema de apresentação de preso.
Sempre teve. E continua tendo hoje. E o juiz tem que saber disso, porque o que eu recebo de ofício do juiz, ou ligação, o preso foi apresentar, o que vocês vão fazer? Calma, não é assim. O que a gente faz? Ligar para o secretário? Não depende de nós. Nós já fizemos muitas coisas para a SEAP. Já consertamos carros da SEAP com dinheiro do tribunal. Já compramos carro com dinheiro do tribunal. Mas continua o problema. Então, eles têm que saber que a gente não está dormindo, a gente está trabalhando. Mas não adianta dizer que vai prender o secretário, que não vai adiantar nada. Então, isso não pode acontecer na custódia. O preso tem que ser apresentado em 24 horas para fazer a audiência. Realmente, a melhor opção então, é o juiz ir. Nós fomos lá para dentro. Com certeza. Então, nós montamos uma estrutura lá dentro com psicólogos, assistente social, o pessoal não sabe disso. Biometria, que já chega lá, o exame a mulher já faz o exame saber se está grávida, se não está grávida, se tem alguma doença, tem doença. Faz já o teste de Covid. Tudo isso é feito lá na custódia. Vamos usar o Benfica como referência, que é a nossa principal. São 80, 90 presos por dia. Nós temos juízes que só estão lá dentro fazendo isso. De segunda a segunda. Sábado, domingo, dia 24, 25, 31 de dezembro, tem audiência de custódia. Não tem no país isso. Entendeu? A gente faz lá dentro. Quando ele é solto, se ele for solto, ele passa por um psicólogo, um assistente social, conversa, cadê sua família, onde está sua família? Isso não aparece. E agora estão firmando um convênio com uma universidade, que vai ser assinado essa semana pelo presidente, em que tem problema dentário. Ele vai lá para a faculdade onde tem odontologia, ele vai ser tratado, vai agendar. Maravilha. Esse é um trabalho que não seria em tese do judiciário. Né? Mas nós temos que fazer. O judiciário não pode ficar sentado na cadeira esperando o processo chegar e começar a julgar. Perfeito. Não é isso. Não, eu concordo integralmente com você, sabe? Porque eu sempre advoguei a tese de que nós não podemos ficar dentro do gabinete. Nunca. Eu sempre fui uma juíza de trincheira. Né? Eu sempre fui aos lugares, em primeiro lugar, para conhecê-los. Né? Agora, o que eu acho que nos falta ainda, não sei se você concorda comigo, é uma maior publicidade daquilo que a gente faz de bom. Porque a gente não tem tempo. As pessoas não sabem a quantidade de trabalho que nós temos, daí essa ideia dos diálogos, é exatamente para a gente tornar isso um pouco mais conhecido, um pouco mais transparente, mas eu acho que nos falta, por meio das nossas assessorias de comunicação, essa pauta de mostrar o que a gente faz e o que a gente faz na administração de bom. E mais, eu acho que falta pesquisa. A Emerge tem agora 9 núcleos de pesquisa e eu acho que a audiência de custódia, área de custódia, trabalho do juiz na custódia é uma pauta de pesquisa extremamente importante. E eu concordo plenamente contigo, acho que a gente divulga pouco. Os próprios colegas nossos não sabem, porque os próprios colegas nossos acham que o juiz da custódia lá tem boa vida. Eles não sabem como é que é aquilo lá. É sempre assim, né? Eles não sabem. Então, falta realmente divulgação. Mas aí eu nem reclamo da assessoria de imprensa nessa parte, porque realmente o pessoal da imprensa cobra de mim que a gente divulgue, que eles possam divulgar. Então é mais... Eu não tinha esse perfil seu, de que ia. Eu fui aprendendo que eu tinha que fazer processo isso. De caminhada. Exatamente, processo de caminhada. A Emerge, inclusive, tem um curso agora sobre custódia. Exato. Vai abrir, começa em fevereiro, final de fevereiro, início de março. Curso de aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento sobre a custódia, em que os colegas que vão fazer o curso vão conhecer o que eles não sabem, o que funciona lá. Mas é para isso que servem os cursos, exatamente, né? Para mostrar aquilo que o juiz não conhece. A Emerge dá uma ferramenta espetacular ao juiz. Exatamente. Se ele souber, até eu digo sempre, não basta caixa de ferramenta, que todos nós devemos ter. Eu também tenho no meu carro uma caixa de ferramenta lá atrás, mas se furar meu pneu, eu não sei trocar. Então não adianta você ter a caixa de ferramenta na mala e não sabe usar concretamente. Então o juiz tem uma caixa de ferramenta, ele tem que conhecer a caixa e saber usar no momento certo. E a Emerge ajuda muito nós nisso. Também, isso é talvez enfim, é um cacuete da nossa função. O juiz tem esse pensamento mágico, né? De que ele, antigamente com a caneta, e hoje com uma decisão que ele lança no sistema, né?
que aquilo imediatamente se transforma em realidade. E não só não se transforma, como ele desconhece, às vezes, o que é necessário para que aquela decisão se transforme em realidade. E isso é o papel das escolas judiciárias atualmente. Mas as escolas também precisam ter essa interface com a administração superior e com todos os conselhos, com todas as comissões, com todos os grupos de trabalho. Porque, às vezes, a gente não sabe qual o próximo curso que a gente vai fazer. E aí, quando a gente escuta um depoimento como esse que você acabou de dar, a gente fala, bom, estamos na linha certa. Agora precisamos pesquisar mais com os outros membros da administração. Deixa eu te perguntar uma outra coisa também. Você é professor emérito da Emerge, né? Já que você inaugurou aqui a fala sobre a escola, né? E é jurista. E tem experiência criminal que eu acho que já vai aí há mais de 30 anos. Só um ano é quando eu entrei em Araruama, que era único, civil e criminal. Sim. Depois só fiquei, vara única, né? Só fiquei em vara criminal. Pois é, exatamente. Então, lá vão aí o quê? 33 anos. 33 anos de experiência criminal. Então, assim, é um jurista de trincheira, um jurista que sempre realmente implementou o direito penal. E aí eu queria falar especificamente de alguns institutos, como, por exemplo, nesse pacote famoso, pacote anticrime do governo federal, né? Eu queria ouvir um pouco a tua opinião sobre a delação premiada, a colaboração premiada, né, que é o nome que a lei traz, que visou, pelo menos em tese, esse aperfeiçoamento da persecução criminal no campo do crime organizado. Isso é eficaz? Isso fere direitos fundamentais? Qual é a tua posição em relação a isso? Quando surgiu a colaboração premiada, eu não era nem um pouco simpático. Porque eu fui criado, eu me lembro de um exemplo que meu pai sempre deu quando ele estudava em Campos. Ele contava esse exemplo que passou para nós. Uma vez um diretor do colégio dele entrou na sala porque houve algum problema na sala que eu não sei qual foi. E que quem foi, ninguém se apresentou e o diretor ele aplicou uma suspensão de 15 dias para toda a turma, o que hoje é vedado na lei de execução penal. Não pode ter punição coletiva, não pode chegar no presídio e falar essa cela fez algo errado, quem foi? Não sei, está todo mundo punido. Todo mundo. Não pode, isso é vedado. Mas aconteceu isso. E meu pai contava isso, um aluno levantou e apontou quem foi o culpado. E o diretor disse, a turma está 15 dias suspensa, mas você está 30 dias suspenso, porque delatou. Eu fui criado, então não me parece ético a pessoa que delata o outro. Tudo bem. Mas é um instituto que veio para ficar. Não tem mais que questionar. Ele veio e ele é bem utilizado, ele é útil quando a pessoa espontaneamente comparece, digamos, traiu os amigos, mas permitiu que seja investigado, apurado, uma organização criminosa, uma grande corrupção, isso tudo veio para ficar. Agora, a forma como está sendo feita, que eu tenho minhas dúvidas ainda. Um exemplo, uma delação de preso, eu acho um pouco complicado. Porque a pessoa que está presa, que não está vendo muita solução, ele sai falando o que for necessário. O que for necessário. O que for necessário. Então, tem que ter... com o pacote anticrime, melhorou um pouco. É um acordo entre o Ministério Público, que é um negócio jurídico do Ministério Público, com a parte, que é um meio de obtenção de prova. O que está bem claro, e eu tenho, pelo menos, em processos que já julgamos no Conselho da Magistratura, recentemente, e também no órgão, que aí eu uso a minha experiência criminal nesses julgamentos punitivos, tanto no Conselho como no órgão. O que está bem claro é que a delação premiada, ou colaboração premiada, por si só, ela não basta nem para deferir uma cautelar, nem para receber uma denúncia, e muito menos para escorar uma decisão condenatória. Tem que ter outros elementos. Ela serve como uma forma de iniciar a investigação, deflagrar. É um plus no âmbito das provas. Assim, meio de obtenção de prova. Seria assim. Mas ela veio para ficar. E não tem como mais. Agora, os abusos têm que ser punidos. Os abusos têm que ser punidos.
vamos ficar por aqui. Que a gente ouve falar também. Claro, entendeu? Em tese, a gente não pode deliberar. Tem que deliberar entendeu? No caso então, concreto. Então, a gente ouve falar que esses acordos são feitos, assim, então, não sei. É porque o ingresso, né, dessa colaboração premiada no âmbito criminal acabou gerando realmente, eu não diria comprometimento, mas uma ranhura nesse princípio ético de você não trair o coletivo ou não trair os companheiros. E é interessante esse caso que você narrou, que teu pai te contou, porque eu vivenciei isso. Eu estudei numa escola alemã e eu nunca na minha vida toda fui suspensa ou ganhei nenhuma punição escolar. E houve um episódio em que alguém na minha sala quebrou um armário, que era um armário onde a professora guardava as coisas, enfim. E nós fomos todos suspensos durante uma semana. E eu, obviamente, sofri essa suspensão de uma maneira absurda. Mas foi interessante, porque ninguém assumiu, porque era a pior coisa, né? Era considerada... Isso na época. E eu acho que ainda é hoje em muitos contextos, é você realmente delatar um companheiro. Né? Então, assim, há uma rusgazinha, há uma rachadura nesse princípio que é ético. E eu sempre me questiono se num momento tão complexo como é o momento em que estamos vivendo, não só no mundo, mas principalmente no Brasil, essas ranhuras éticas não comprometem outras coisas, principalmente no âmbito administrativo, né? Eu concordo contigo, mas eu acho que é um instituto que veio para ficar. Não, sim, não tem como evitar. Não tem como evitar. É a mesma coisa dos precedentes. Né? Quando a lei estabelece que você, juiz de primeiro grau, juiz de segundo grau, tem que seguir o precedente, porque essa questão foi assentada pelas cortes superiores, não adianta você ficar berrando e dizendo que é contra. Você pode buscar, em determinados casos, fazer a distinção. Né? E, eventualmente, vai também buscar a modificação daquele precedente. Mas não adianta você realmente ficar questionando. Está pacificado, tem certas teses jurídicas pacificadas. No crime, eu ainda acho que há sempre porque o crime faz muito fato concreto. Então, quando você coloca temas, invasão de domicílio, entendeu? O tema do Supremo tem a distinção no caso concreto, entendeu? Então o crime permite isso ou dificulta a aplicação absoluta dos precedentes. Mas também o precedente veio para ficar e acabou. Eu falo mais como juíza civil, né? Mas no crime também a gente ainda tem essa coisa de ninguém manda em mim. Não, manda sim. O juiz está submetido, na verdade, a um contexto institucional em que ele tem que seguir, ele tem que ser disciplinado. Ele não pode sair descumprindo a lei penal, a lei civil, o processo e agora os precedentes, né? E como você disse muito bem, a delação ou colaboração veio para ficar. Mas ainda no tocante a questão do pacote anticrime, né? A gente tem aí uma controvérsia muito grande, né, no tocante ao juiz de garantias, que é um outro instituto que também esse pacote anticrime trouxe. Né? Nós temos 4 ações diretas de inconstitucionalidade tramitando no Supremo e esse instituto está suspenso pelo ministro Luiz Fux exatamente por uma liminar. Qual é a tua posição em relação ao juiz de garantias? Totalmente favorável. Totalmente favorável. E por que ele surgiu? Porque ele surgiu? Ele já existia numa doutrina processual penal moderna que acha que o juiz que participa da parte investigatória, ele, deferindo uma cautelar, ele quebra o princípio da imparcialidade, entendeu? O juiz já entra contaminado na hora do processo. E eu acho isso assim, é mais uma teoria da psicologia, entendeu? Da dissonância cognitiva, que eu até usei um voto vencido meu lá no órgão especial, tratando disso. Eu acho que o juiz, ao deferir uma série de cautelares contra o investigado, ele, posteriormente, ele não sente, não é dolosamente, sem ele notar, sentir, ele tem uma vontade de confirmar que aquilo que ele fez antes estava certo. Entendeu? Então, ele já entra um pouco contaminado, a sua imparcialidade já entra contaminada. Eu acho isso. E isso não sou eu também que falo, é os estudos da psicologia que dizem isso. Então, eu sou totalmente favorável. Reconheço que no Brasil
é difícil você implementar isso. E, absurdamente, com todo respeito, quando a gente fala assim, absurdamente, mas com todo respeito, a lei veio para entrar em vigor em 30 dias. Isso é impossível. Tem que ser, no mínimo, 2 anos, para os tribunais se prepararem. O ministro Toffoli, ele prorrogou por 6 meses, o que também era pouco. No Rio não, hein, tá? No Rio, se amanhã o ministro Fux... A gente bota na... A gente coloca isso em 1 mês. Porque nós estamos com um projeto já, até porque eu sou favorável e o meu juiz auxiliar Marcelo é mais ainda favorável. Então, a gente tem um projeto prontinho. Se na prática vai funcionar ou não, só na prática a gente vai ver. Claro. A gente vai aperfeiçoando. Mas nós temos a estrutura da custódia, no mesmo sistema de custódia, esses juízes que fazem a custódia seriam os juízes de garantia. Maravilha. Nós não teríamos nem assim, despesas maior. Porque o Fux suspendeu com esse fundamento, que havia uma intervenção na autonomia dos tribunais, com a criação de novos juízes. Nós nem precisaríamos fazer isso. Maravilha. Deixa eu te perguntar, a gente tem também no Brasil uma tendência a haver uma mistura de funções. O Ministério Público quer investigar, ele quer ir junto com a polícia, o que a princípio não seria a função dele. E o juiz também quer investigar. Como é que é isso? Como é que isso na prática acontece? Você vai ter muitos colegas aí divergindo de mim, mas o juiz não tem que investigar nada. Inclusive, a gente tem ouvido aí dizer assim, eu combati a criminalidade. O juiz não combate a criminalidade. Entendeu? O juiz julga ali o fato. Eu acho que tem que ter a separação total. Mas aí vai para as questões culturais no Brasil, que o juiz quer ir dentro do tamborão para dentro da rocinha. O juiz não tem que fazer isso. Quem tem que fazer isso é a polícia, sob a fiscalização do Ministério Público. O Ministério Público vai direcionar o que a polícia vai fazer. Ele preside o inquérito, ele tem um inquérito na mão dele e vai dizer as diligências. Entendeu? O juiz não tem que fazer isso. Mas no momento que o juiz... o que o juiz vem? Ele é provocado por uma cautelar de quebra de sigilo bancário, fiscal, telefone, o juiz tem que participar disso. Esse juiz de garantia faz isso. Ele vai tomar conhecimento das coisas que estão ocorrendo dentro do inquérito. Chega na hora de julgar, é outro juiz que vai julgar. Com certeza. Porque ele não está contaminado. O juiz... Cristina, a gente vai ter que ficar um dia inteiro aqui falando sobre essas questões de juiz participando da investigação ou não. Mas eu sou totalmente contrário ao juiz participar da investigação. Com certeza. Eu acho que essa mistura de funções é absolutamente deletéria. Eu acho que a independência de cada instituição é o que dá a certeza para as pessoas, para a sociedade civil, de que nós somos imparciais, de que cada um está cumprindo o seu dever. E essa, vamos dizer, interferência de uma função na outra cria na cabeça das pessoas leigas em direito, que são a maioria da sociedade civil, uma grande confusão. É muito comum a gente ouvir, porque as pessoas não sabem o que cada um faz, e talvez a gente seja responsável por isso, né? Então, mostrar isso para os juízes é muito importante. E aí, voltando um pouco para essa formação inicial, que é o que nos mobiliza nesse momento, nós temos tentado, todas as escolas judiciárias, aliás, por uma determinação da Infam, que é a Escola Nacional, dar aos juízes não só o conhecimento do direito, mas também um conhecimento mais amplo, mais universal do pensamento das outras ciências sociais. Qual a tua opinião a esse respeito? Isso aperfeiçoa o juiz? Isso faz com que ele julgue de uma maneira mais justa? Sim, e nós já até, de passagem, a gente falou sobre isso já. Esses cursos da EMERGE, eles não têm que ficar só no campo do direito, né? Tem que dar ciências paralelas, que são muito importantes na hora do julgamento. O juiz precisa conhecer a realidade. O juiz, aquela questão da ferramenta que eu falei. Esses juízes que estão entrando hoje, Cristina, eles estão entrando mais preparados do que nós na parte técnica lá, dos concursos, tudo mais. Mas tem que ter o lado humano das outras ciências. Então, parece que a EMERGE tem uma série de cursos nesse sentido. Sociologia, fisiologia, antropologia, etimologia, criminologia. Uma professora até, porque eu estou na área criminal aqui, né? E tem uma professora que eu entrevistei, ela deu falando comigo uma aula de criminologia. Então, a EMERGE tem isso. E o que eu penso, Cristina,
é que nós temos que conscientizar os nossos colegas que eles têm uma ferramenta aqui que eles têm que usar. Com certeza. É porque esses discursos das outras ciências sociais, da filosofia do direito, às vezes nem da filosofia do direito, mas da própria filosofia, os estudos antropológicos, os estudos da sociologia, às vezes geram, vamos dizer assim, embates. É muito interessante, né? O professor, o sociólogo, ou a antropóloga, trazem um determinado dado e o juiz quer, na verdade, traduzir esse dado para dentro da lei. Ele não consegue enxergar, na verdade, que a lei é morta e que você, enquanto juiz, precisa vivificá-la no caso concreto. Mas isso é um aprendizado também. Você, na verdade, fazer a subsunção a furto, 155 do Código Penal, isso é simples. Mas quando você vai aplicar a pena, quando você vai julgar um caso de família, de repente a lei não está te dizendo ali. Mas é a norma aberta. Mas essas outras ciências te auxiliam na hora desse julgamento. Pô. A ideia é exatamente essa. Agora, eu queria te fazer uma pergunta um pouco, talvez, incômoda. Porque você está na primeira Câmara Criminal do nosso tribunal. E a primeira Câmara é considerada uma Câmara linha dura. Como é que é isso? Esse apelido é válido? Câmara Criminal linha dura? Bom, eu acho que a primeira Câmara não tem essa linha dura se está sendo taxada assim. Agora, se tiver, certamente esses que estão taxando vão dizer que eu não sou. Certamente. Eles vão dizer que eu não sou eles ficaram na primeira Câmara e vão torcer para cair comigo. Que eu sou mais brando assim. E sou mesmo. Na Câmara eu sou mais aberto. Mas ela não é a linha dura. Eu conheço o julgamento dos colegas. O que é isso, linha dura? Você pode traduzir isso? Muito rígida, uma interpretação, porque tudo se interpreta de forma muito dura, vê o encarceramento como o encarceramento é regra, mas eu vejo o encarceramento como medida excepcional. Você só encarcera aquele que precisa de cadeia. Eu digo assim, o juiz tem que saber quem precisa de cadeia e quem precisa de cadeia. Eu e você praticamos o mesmo fato. Eu preciso, você não precisa. O juiz tem que identificar isso. Ele tem que saber quem precisa de cadeia. A cadeia é a última solução. Então, eu acho que a Câmara tem pessoas lá que são mais da linha do encarceramento. Mas absorve, tem que absorver. Por exemplo, a gente conhece, Cristina, um processo que caiu com a relatora tal, violência doméstica, está perdido. Não tem jeito. É o perfil da pessoa, entendeu? Que ela tem uma linha, mas o cidadão começa a provar, mas não era bem assim, não consegue visualizar. Tem pessoas que estão... Eu não sou simpático à arma. Não sou simpático à arma. Roubo com a arma. Você é um cara tão técnico, liberal. Não, roubo com arma não sou. É do perfil. Então, essa Câmara tem pessoas mais duras, mas está longe de ser a mais dura do tribunal. Longe. Eu não vejo a primeira Câmara como muito dura, não. Meus colegas, eu estou lá há 15 anos. Pois é, exatamente daí a pergunta. E, na verdade, estão na primeira Câmara hoje casos assim famosos, né, que dão uma repercussão na mídia muito grande, né, como o caso da vereadora caçada Flor de Lis, o caso da vereadora Marielle Franco, enfim, esse tipo de presença constante na mídia e várias opiniões que a mídia hoje, né, que é a mídia das redes sociais, né, muito mais do que era a mídia escrita ontem, né, essa repercussão midiática, ela torna o julgamento dos casos criminais mais difíceis, você diria? Sim. A Flor de Lis, acho que não está na primeira Câmara. Não está, não? Não. A Flor de Lis é da segunda Câmara. A Flor de Lis passou até por mim na admissão de recurso especial extraordinário. Então deve ter acontecido aí uma confusão. Mas, de qualquer forma, outros casos de repercussão ou quaisquer, mesmo que esse esteja na segunda Câmara. Eu entendi a pergunta e isso talvez seja, para mim, hoje, o maior problema de um juiz criminal. A pressão da mídia. E se isso invade a imparcialidade do juiz, se isso atemoriza o juiz e se isso faz com que o juiz decida, talvez, de forma que ele não gostaria de decidir. Eu já tive vários casos conhecidos e eu falo assim, eu ainda não fui testado. Porque em todos os meus casos, beira-mar, que eu tive conhecidos em explosão, em fogos em Niterói, todos os casos eu decidi porque o meu convencimento estava
de acordo com o da mídia. Eu quero ver aquele caso que eu vou pegar, que a mídia diz que aconteceu isso, eu vou no processo, não tem nada disso. Aí eu vou absorver. Aí a mídia vai vir em cima, não da pessoa, vai vir em cima de mim. Isso atemoriza o juiz? Eu acho que sim. O professor Zaffaroni, uma vez no IBCCRIM, deve ter sido uns 6 anos atrás, IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Sim, é um instituto bem aberto, bem liberal. Eu vou sempre, então por isso não sou tão duro, eu vou sempre. Esse instituto, o professor Zaffaroni disse que ele está impressionado como é difícil ser juiz criminal no Brasil em razão da pressão da mídia. Isso para os juízes novos é muito difícil. Eu falei assim, eu tenho 33 anos, eu não posso mais me atemorizar, apesar de eu ter medo de ir, sem você sentir, você tá. Sim, porque o medo é humano. Né? É humano, exatamente. Agora, eu brinco assim, ó, eu tenho que rezar todo dia para o segundo vice que sou eu hoje, mas na época não era, não distribuir um processo desse para mim. Entendeu? Mas se cair comigo, eu tenho que sentar e resolver o problema e esquecer tudo que está do lado. Com certeza. Mas eu cobrar isso de uma custódia agora, que tem um juiz novinho lá na custódia, que chegou um caso desse aí, rumoroso, e o juiz olhou para essa mulher não precisa ficar presa. Cara, mas se eu soltar essa mulher, eles vão esquecer a mulher e vão vir em cima de mim. Eu falei isso uma vez, não vou citar, o ministro do Supremo, que estava num encontro, em que ele dizia isso, juiz que tem medo da mídia não pode ser juiz. Eu olhei assim, o ministro do Supremo, é tranquilo falar isso. Agora, para um juiz que acabou de passar no concurso e pegar um caso desse, esses exemplos todos aí, tá bom, Flor de Lis, digamos que a juíza entenda que não há elementos para pronúncia, claro, entendeu? Claro. Se ela impronunciar a Flor de Lis, vai ser na mídia. Os meninos aí, o rapaz que foi morto, o congolês, o juiz vai, para mim aquilo não é homicídio, aquilo é lesão corporal seguida de morte. Se ele fala isso, a mídia, entendeu? Então, eu acho que é muito importante, Basílio, se você me permite, quando você vier falar com juízes novos, você trazer isso, porque o juiz que entra, ele acha que ele não pode mais ser humano. E esses sentimentos, essas emoções, são emoções humanas. Não tem jeito de evitar. Então, a gente tem que dar, eu acho que esse habeas corpus para o juiz, para o colega que está entrando, para ele ter esses sentimentos. Sabe, Cristina, aqui, não sei, um colega meu falou comigo que há uma ideia no tribunal de que o juiz, como se diz, elogiado pelo tribunal, é o juiz encarcerador, é o juiz duro, é o juiz que prende, não é o juiz que solta, o juiz liberal. E muitos juízes chegam aqui com essa ideia, se eu for liberal, eu nunca vou ser reconhecido. Isso a gente tem que trabalhar muito isso, a cabeça do juiz. Com certeza. Mudar esse perfil. Com certeza. Desembargador Marcos Basílio, eu fiquei super feliz com essa nossa conversa. Acho que foi uma conversa extremamente elucidativa, muito boa para a sociedade civil, para uma abertura mais democrática do Poder Judiciário e, com certeza, vai ser muito útil para os nossos colegas novos que estão chegando. Mas, infelizmente, a gente vai ter que encerrar essa nossa conversa hoje. Claro que sempre buscando o seu compromisso de voltar outras vezes para o diálogo. Nós pedimos, então, e convidamos a todos para assistir à entrevista, que também estará no canal YouTube da Emerge e também no Instagram. E mais uma coisa, o ministro Luiz Fux virá fazer aula magna da Escola da Magistratura no dia 11 de março, às 18 horas, para o que já estão todos e todas convidadas. Muito obrigada, desembargador Basílio. Eu que agradeço. Estou pronto para voltar quando convidado para discutir questões ligadas ao direito penal. Que bom, obrigada. Obrigado.